Capítulo 6, parte 2. Sexo e ânima e ânimos. Passando agora a tratar dos pontos de vista sobre ânima e ânimos que envolvem diretamente o sexo. Vale lembrar, em primeiro lugar, que esses termos são tomados do latim. Como a maioria dos europeus cultos do seu tempo, Jung era fluente nas línguas clássicas. Considerou muito natural e conveniente usar essas fontes para denominar figuras e estruturas psíquicas. Ânima significa alma, em latim, e animus significa espírito. Em alemão, seus correspondentes são Seele e Geist. De um ponto de vista, não há realmente muita diferença no significado entre esses dois termos latinos. Se pensarmos na alma, ânima, como algo que abandona o corpo na morte, como os gregos e romanos supunham, é equivalente a dizer-se que o espírito, animus, partiu. O espírito é muitas vezes descrito como um sopro ou ar, e captar o derradeiro sopro de vida, quando ela abandona o corpo de uma pessoa, é captar-lhe a alma. Assim, os termos espírito e alma são quase permutáveis. Além disso, ambas as palavras se referem ao mundo interior das pessoas, ao anímico e ao espiritual. As perguntas a formular a respeito dos nossos próprios ânima e ânimos são: que espécie de alma eu tenho? Que espécie de espírito? É claro, Jung não está aludindo ao significado religioso de alma quando usa o termo ânima. Não se refere a uma parte imortal do ser humano, como os autores religiosos tradicionais usam o termo. Ele está encampando o termo para a psicologia e propôs-se a usá-la para significar com ele o lado interno escondido da personalidade de um homem. Da mesma forma, Jung não se refere com o termo ânimos a algo metafísico e transcendente, o Espírito Santo, por exemplo, mas antes ao lado interno oculto da personalidade de uma mulher. As desinências dos dois vocábulos conotam uma diferença de gênero. A desinência de anim, ânima, é feminina e a desinência de anim, us, ou ânimos, é masculina. Seele e Geist são também feminino e masculino na língua alemã. Assim, ao atribuir esses termos um aos homens e outro às mulheres, Jung estava estabelecendo a sua teoria para mostrar diferenças fundamentais, isto é, arquetípicas, entre os sexos. Embora ele afirmasse com frequência que todos os seres humanos compartilham dos mesmos arquétipos, nesse caso ele está dizendo que os homens têm um e as mulheres outro. Se Jung não quisesse estabelecer essa distinção, poderia facilmente ter usado o mesmo termo para ambos os gêneros, ou inventado um termo neutro como anime. Não o fez, porém, isso é significativo. Como e porque os homens são diferentes das mulheres nesse essencial modo interior? Jung argumenta que ambos os sexos têm componentes e qualidades masculinos e femininos. Em algumas passagens, ele liga isso ao fato de cada sexo ter material genético masculino e feminino. Suas diferenças empíricas são apenas uma questão de grau. Nessa ênfase, Jung talvez tenha sido um proto-feminista. Ele parece evitar a divisão da raça humana em dois grupos de sexos claramente diferentes, com muito pouco em comum. Em sua teoria, homens e mulheres são ao mesmo tempo masculinos e femininos. Essas qualidades, porém, são distribuídas de modo diferente. E essa diferença é arquetípica, não social ou cultural. Por outras palavras, não é uma diferença que possa ser apagada por mudanças na política social. A esse respeito, ele diverge frontalmente de pelo menos aquelas feministas contemporâneas que se obstinam em insistir na existência de poucas ou nenhumas diferenças psicológicas essenciais entre homens e mulheres. Jung diz que os homens são masculinos no exterior e femininos no interior, e que as mulheres são o inverso. As mulheres são dadas a relacionar-se, são receptivas e impressionáveis em seu ego e persona, e são firmes e contundentes no outro lado da sua personalidade. Os homens dão duros e agressivos no exterior, brandos e comunicativos no íntimo. Deixem-se de lado as personas de adultos masculinos e femininos, e a percepção de sexo será invertida.
As mulheres serão mais duras e mais dominantes do que os homens, e os homens serão mais criativos e propensos ao convívio do que as mulheres. Do ponto de vista estatístico, pelo menos se não para cada indivíduo, a definição de Jung parece ser a regra. Se as políticas são guiadas por percepções ao nível da persona, que é o limite até onde as pessoas se revelarão nas pesquisas de opinião, as campanhas de candidatos perspicazes a cargos públicos serão orientadas no sentido de que, para ganhar os votos das mulheres, eles devem mostrar compaixão, sentimento e um sentimento de unidade e tolerância. Se estão atrás do voto masculino, devem demonstrar lógica, competitividade, firmeza e bom senso moral. Por outro lado, segundo Jung, os mundos interiores de homens e mulheres, suas personalidades ocultas, seus outros si mesmos inconscientes, seriam o oposto exato disso. Por outras palavras, os seres humanos são mais complexos do que a aparência pública e as pesquisas de oposição nos querem fazer crer. Quando as mulheres mergulham no seu interior ao voltarem à tona e revelarem-se aos que estão intimamente envolvidos com elas, vêm munidas de abundante lógica, competitividade, firmeza e discernimento moral. Do mesmo modo, os homens mostram-se compassivos, sentimentais e desejosos de unidade e tolerância. Em parte, é essa complexidade dos seres humanos que Jung está tentando ajeitar com a sua teoria de ânima e ânimos. Em sua definição de 1921 de ânima e ânimos, Jung oferece algumas generalizações baseadas em sua própria observação e experiência. Elas permitem entrever o que ele viria a focalizar e enfatizar em muitos dos seus escritos subsequentes, no que diz respeito ao caráter da alma. É minha opinião, comprovada pela experiência que rege o princípio básico e geral de que, no seu todo, a alma comporta-se complementarmente em relação ao caráter externo, persona. A experiência nos ensina que a alma costuma possuir todas as qualidades humanas que faltam na disposição consciente. Neste ponto, ele ainda não tinha posto em seu devido lugar a noção de sombra. Essa distinção entre sombra e ânima e ânimos será definida mais tarde, e a sombra absorverá boa parte dos conteúdos que são complementares da persona, mas excluídos da identidade consciente, por serem incompatíveis com a imagem da persona. Nessa passagem, Jung está pensando mais sobre o tipo de contrapersona que a sombra descreverá mais tarde do que sobre atitudes complementares em relação a objetos externos e internos. A alma costuma possuir todas as qualidades humanas que faltam na disposição consciente. O tirano torturado por pesadelos, pressentimentos sombrios e terrores secretos é uma figura típica. Sua alma contém todas aquelas qualidades humanas falíveis que faltam completamente em sua disposição externa em sua persona. Se a persona for intelectual, a alma será certamente sentimental. Embora essas características fossem mais tarde atribuídas à sombra, foi essa mesma linha de pensamento que levou à discussão da questão do sexo. O caráter complementar da alma evidencia-se também no caráter sexual, como se comprovou inúmeras vezes de maneira indiscutível. Uma mulher muito feminina terá uma alma masculina e um homem muito viril uma alma feminina. Aqui, só porque a estrutura de ânima-ânimos é vista como complementar da persona, é que as características do sexo vieram a ser incluídas em sua imagem. Se a pessoa de um homem contém aquelas qualidades e características comumente associadas à masculinidade, numa dada cultura, então as características da personalidade que não se coadunam com essa imagem serão suprimidas e reunidas na estrutura inconsciente complementar, a ânima. Portanto, a ânima contém as características que são tipicamente identificadas como femininas nessa cultura. Assim, um homem muito masculino na persona terá que ser igualmente feminino na ânima. Mas o que dizer a respeito de mulheres que não são muito femininas e de homens que não são muito masculinos em suas personas? Uma mulher não muito feminina possuirá um ânimos não muito masculino,
e um homem não muito masculino terá uma ânima não muito feminina. Jung teria obrigado a adotar essa linha de pensamento dadas as suas premissas. Alguns indivíduos podem não estar internamente muito polarizados entre características masculinas e femininas. O estilo mais andrógeno de décadas recentes afastou-se claramente da clássica polarização sexual entre homens machos e mulheres passivas. As mulheres vestem-se e comportam-se de maneira mais masculinas do que faziam em gerações passadas, e muitos homens, não analogamente, mais femininos em suas personas do que eram seus antepassados. De que modo isso afeta as características da ânima e do ânimos? Assim como as imagens coletivas predominantes para o vestuário e o comportamento masculino e feminino corretos mudam, também as imagens internas de ânima e ânimo se alteram de acordo. Em conformidade com a regra, tudo é deixado de fora da adaptação consciente da cultura reinante, da pessoa individual, é relegado para o inconsciente e reunir-se-á em torno da estrutura a que Jung deu o nome de ânima, ânimos. Para um homem extremamente afeminado, a atitude interior ânima será masculina, em qualidade, porque isso é o que foi deixado de fora da adaptação da persona. O que realmente significam, pois, essas qualidades do sexo quando se pretende definir a natureza e a qualidade da atitude interior, a ânima e o ânimos? O sexo masculino tem sido quase universalmente definido por adjetivos tais como ativo, rijo, vigoroso, penetrante, lógico, peremptório, dominante, e o sexo feminino tem sido amplamente definido como receptivo, suave, doce, generoso, nutriente, emotivo e empático. Quer alojadas num corpo masculino ou feminino, essas categorias de atributos parecem manter-se estáveis. O debate gira em torno de saber se essas categorias devem ser associadas ao sexo. Algumas mulheres são mais masculinas do que femininas em suas personas. Alguns homens são mais femininos do que masculinos, mas isso não muda os seus sexos como fêmea e machos biológicos. Os termos chineses yin e yang foram propostos como termos neutros mais adequados para esses grupos de atributos e poderiam ser usados em vez dos termos masculino e feminino. De um modo ou de outro, estamos falando das mesmas qualidades. Partindo dessa base, Jung diria que a atitude interior mostra as qualidades que são deixadas fora da persona. Se uma pessoa é yang na persona, ele ou ela será yin na estrutura de ânima ou ânimos. Mas a atitude interior, porque está no inconsciente, está menos sob controle do ego e é menos refinada e diferenciada do que a da persona. Assim, é um yang inferior que se manifesta numa persona individual dominada por yin, e um yin inferior que se apresenta em momentos de desatenção de uma consciência dominada por yang. Assim, uma mulher muito feminina tem uma alma masculina, mas não muito refinada. Em seu relacionamento com o mundo, ela conserva uma distinta e acentuada atitude feminina, que reconhecemos e descrevemos como impressionável, calorosa, estimulante e envolvente. Dentro dessa pessoa existe uma atitude interior muito diferente, dura, crítica, agressiva, prepotente. A face interior dessa mulher, de aparência muito feminina, revela uma personalidade feita de aço. Do mesmo modo, o homem de aparência muito masculina, que é inflexível, obstinado, insensível e agressivo, contém uma personalidade interior que é sentimental, suscetível, fácil de ser magoada e vulnerável. O homem macho ama sua mãe, ama sua filha, ama o seu cavalo, mas abstém-se de admiti-lo até para si mesmo e em público, evitará manifestar tais sentimentos, embora em particular possa render-se e derramar até algumas lágrimas em sua cerveja. Este contraste origina-se no fato de que o homem, por exemplo, não é integralmente viril, nem o é em todas as coisas, porquanto revela também normalmente certos traços femininos. Por isso, estes aparecem na alma. Isto nos explica por que, justamente, homens muito viris evidenciam características fraquezas.
São determináveis, influenciáveis pelos estímulos do inconsciente, comportam-se de maneira feminina. Pelo contrário, as mulheres mais femininas são aquelas que precisamente em certas coisas íntimas revelam uma inflexibilidade, uma teimosia e uma obstinação tão intensas como as que só é possível observar na disposição externa de um homem. São traços de natureza viril que, excluídos da disposição feminina externa, converteram-se em qualidades da alma. É óbvio que Jung não está falando aqui do masculino e feminino internos em suas formas supremas e mais desenvolvidas, mas, antes, como caricaturas, versões inferiores de masculinidade e feminilidade que se baseiam nas partes não desenvolvidas da personalidade do indivíduo.